Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos na presença do Senhor, querendo chegar também à sua presença através deste canal de YouTube, a nossa programação desta noite. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus. Vamos também ouvir um pouco mais acerca da mensagem do Evangelho. Quero lhe dizer da necessidade de continuarmos orando por tudo que estamos vivenciando, as nossas vidas, as nossas igrejas, a nossa pátria, as autoridades. Devemos orar por todos esses motivos que temos dia a dia orado. Então devemos continuar orando por todas essas necessidades. Orar pelas pessoas das nossas igrejas, em particular nossa igreja, que são mais vulneráveis ao ataque do vírus, que está atingindo muita gente e está, digamos, bem presente também, bem próximo de nós, né? Então, oremos por essas pessoas todas, pessoas idosas, algumas pessoas que têm alguns problemas de saúde. Então, oremos para que essas pessoas estejam sendo protegidas pelo Senhor, para que não sejam atingidas por nenhum desses problemas. Então vamos, com alegria no coração, chegar a você e assim louvar o Senhor e compartilhar de tudo desta noite, tentando então, ao meio a tudo que está acontecendo no Brasil no momento, então mantermos firme a nossa fé em Cristo e o nosso compromisso, o nosso desejo de louvar ao Senhor. Então, neste momento, nós vamos passar a palavra ao irmão Josias, nosso diácono, que vai, então, neste momento, ler um texto da palavra do Senhor e, em seguida, vai nos dirigir também numa oração ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós iremos ler texto bíblico para este culto. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nos versículos 3 até o versículo 12, que nos diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança imperecível, incontaminável, de valor permanente, guardada nos céus para vós, que mediante a fé sois protegidos pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, ainda que agora, por pouco tempo, tenhais que ser entristecidos por todo tipo de provações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando é apurado pelo fogo, seja comprovada como genuína e resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem mesmo, não tendo visto, amais, e no qual, apesar de não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e gloriosa, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Acerca desta salvação, os profetas que profetizaram da graça que vos foi destinada, investigaram e examinaram, procurando atentamente saber o tempo e as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiriam. A ele foi revelado que não estavam ministrando para si mesmos, quando falavam das coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas estas que anjos anseiam contemplar. Vamos orar?
Grande Deus, nosso querido e eterno Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que és, por tudo que representas, por tudo que representa na vida de cada um de nós, da Tua igreja, do Teu povo. Queremos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que por nós, ó Deus, morreu na cruz do Calvário, sabendo tudo o que lhe iria acontecer, todo o sofrimento, todo aquilo que iria lhe fazer mal, ó Deus, as injúrias, ó Deus, que ele sofreria, tudo isso antecipadamente ele tinha conhecimento, Senhor. Mas mesmo tendo esse conhecimento, foi até a cruz morrer pelos nossos pecados. Nós nos alegramos porque ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje, Senhor, pode nos dar a alegria da salvação que sentimos em nossos corações. A paz que o mundo não pode nos dar, nós temos através de Jesus Cristo e pelo fato dele ter ressurgido dentre os mortos, vencendo a morte e nos outorgando vida e vida eterna na pessoa do seu nome. Nós nos alegramos, Senhor, mesmo diante de tantos sofrimentos e tantas dificuldades que temos passado. O apóstolo Pedro, no texto que lemos, ó Deus, nesta noite, nós podemos ver que ele exorta aos teus servos que pudesse exultar, porque temos percebido também, ó Deus, que todos os sofrimentos do presente momento, ó Deus, vai nos fazer, tem nos feito nos aproximar mais do Senhor. Arrumamos mais tempo para estar lendo a Tua Palavra, para estar em Tua presença, orando e apresentando cultos de louvor ao Teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que tens feito e por tudo que vai fazer. E dizer-te muito obrigado por tanto amor dispensado às nossas vidas. E que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, quando tudo isso passar, a Tua igreja seja uma igreja melhor, seja uma igreja mais comprometida, seja uma igreja, ó Deus, que glorifique mais o Teu santo nome e que se desprenda de tantas coisas que impedem, muitas vezes, o agir do Senhor na vida do Teu povo. Que nós possamos, ó Deus, ser cada dia tocados pela Tua Palavra e que nesse momento difícil, ó Deus, nessas dificuldades e aflições que estamos passando, que o Senhor continue abençoando, nos consolando e nos protegendo de todo mal. Nós te oramos, assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre, que no tempo certo vai pôr termo a tudo isso que está acontecendo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Céus, ao mando Criador.
mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser, Ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele adorava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração, pra ter mais paz, muita paz. Irmãos, vamos chegar agora ao momento da mensagem da palavra do Senhor, a mensagem bíblica. Queremos compartilhar com você nesta noite. E o texto que nós queremos ler, inicialmente nós queremos ler apenas o versículo 2 da palavra do Senhor, que diz assim: E ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Esta palavra do profeta Isaías, falando sobre Jesus. Mas, olhando para o texto, lembro-me que, certa vez,
quando eu ainda trabalhava em uma empresa, na verdade numa usina de cana e açúcar, no dia de pagamento da usina, que acontecia de 15 em 15 dias, ficava quase como se fosse uma feira. Surgiam pessoas para vender e tal, lanche, objetos, outras coisas mais. Certa vez chegou uma pessoa para vender relógio. Tinha um homem lá vendendo relógios, mas eram relógios tão bonitos e um preço tão pequeno. Então eu me aproximei, fui olhar, estava sem relógio no momento, precisava de um relógio e ele oferecia num preço tão bonito, preço pequeno e o produto bonito. Então eu comprei um relógio, mas tão lindo. Botei no braço. Quando eu cheguei em casa, fui mostrar para minha esposa. Pronto, o relógio desmanchou-se. Quando eu tirei do braço, parece que estava só apoiado no meu braço, estava inteiro, enquanto estava no braço que estava preso pela pulseira. Quando tirei do braço para mostrar para a esposa, então aquele fundo abriu-se, soltou-se, a máquina caiu, e aí tentei consertar, tentei fechar, não teve mais jeito. O relógio era apenas bonito, mas ele me atraiu pela beleza, porque era bonito. Geralmente, quando nós procuramos alguma coisa, nós somos atraídos pela beleza. Quando vamos comprar uma roupa, somos atraídos pela beleza em primeiro momento. Quando vamos comprar um objeto, um carro talvez, nós somos atraídos pela beleza, pelo design do carro. Bom, assim, a beleza atrai, exerce sobre o ser humano um desejo. Nem sempre aquele objeto bonito é o mais perfeito, é o melhor. Nem sempre aquele carro com um design maravilhoso, lindo, é o melhor. Às vezes ele não tem uma boa estabilidade, às vezes o motor não é tão potente, às vezes o consumo de combustível não é tão bom, às vezes consome demais. Algumas vezes nós nos enganamos com as aparências. Mas, como dizia, somos atraídos pela beleza. O texto bíblico nos diz, na verdade, que Jesus não tinha nenhuma beleza para que o desejássemos. Na verdade, na continuação, no versículo seguinte, no versículo 3, ele vai dizer que era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus, eu não sei exatamente qual é a aparência de Jesus. Nos acostumamos a ver o rosto de Jesus, às vezes apresentado nos filmes, em verdadeiros galãs, homens, aqueles artistas com olhos verdes, bonitos e às vezes esbeltos, mas não sabemos exatamente qual a aparência de Jesus. Não temos nenhum registro sobre como era exatamente o rosto de Jesus. Talvez, pesquisando, pudéssemos saber como era, ou como seria um homem nos dias de Jesus, habitante daquela região da Palestina. Mas o que o profeta Isaías nos revela na sua visão de algo que aconteceu aproximadamente ou em torno de 7 séculos antes que acontecesse, e que ele fala sobre o sacrifício de Jesus, o sacrifício do servo sofredor. E ele então narra esse sacrifício de Jesus, e ele começa falando sobre a pessoa de Jesus em si. E na compreensão, na visão de Isaías, ele não tinha beleza. Jesus era completamente de beleza, de tal maneira que Isaías diz que nada tinha para que o desejássemos.
Na verdade, muitas vezes nós queremos encontrar em Jesus uma beleza que não é a necessária. Quando nós nos preocupamos com os objetos, com a roupa, com o carro que compramos, ou com o relógio, e aí nos preocupamos com a beleza, corremos o risco de, assim como eu, depois ficarmos frustrados, decepcionados. Mas quando nós buscamos a Jesus, nós vamos encontrar uma beleza que percebe-se em seus gestos, gestos de humildade, gestos de pessoa que se preocupa com o ser humano, de pessoas que está acessível ao ser humano. Essa humildade atrai pessoas. Muitas vezes as pessoas não valorizam. Há quem não valorize as pessoas humildes. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, eu creio que as pessoas valorizam. Por quê? Penso muitas vezes que o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, exercia uma atração tão grande nas pessoas. Há pessoas que não gostavam de Fórmula 1, de corrida de automóvel, mas que dedicavam um tempo no domingo pela manhã, de 15 em 15 dias, para assistir às corridas de Fórmula 1, que estava acontecendo a cada 15 dias em uma parte do mundo. E elas eram atraídas para frente do aparelho de televisão por causa de Ayrton Senna. Já ouvi muito disso, de pessoas que aprenderam a gostar de Fórmula 1 por conta de Ayrton Senna. E algumas que nem ligavam muito para a corrida, mas que tinham uma grande admiração, uma grande simpatia por Ayrton Senna. E não foi à toa que quando ele morreu naquele acidente em maio de 1994, ele deixou muita gente triste, muita gente chorando. Há pessoas que ainda hoje se emocionam, choram quando assistem aquela cena do acidente, ou veem, ou assistem também alguma reportagem sobre ele, ainda se mantêm ainda como que atraídas por ele e ainda não perderam o afeto. E a grande característica daquele jovem era a humildade. Um homem conhecido internacionalmente, um homem que tinha e recebia, ganhava muito dinheiro. Um homem que tinha a mídia aos seus pés de uma certa forma, mas que se mantinha nas suas palavras, nos seus gestos, como uma pessoa extremamente humilde. A humildade atrai pessoas. E Jesus Cristo, ele é, como já observamos hoje mesmo pela manhã ou em outras oportunidades, como observamos na palavra do Senhor, extremamente humilde. E essa humildade de Jesus atrai as pessoas. Humildade no trato com as pessoas. Jesus era capaz de sentar à beira de um poço e conversar com uma mulher considerada uma mulher pecadora, uma mulher desprezada, uma mulher que ia ao poço pegar água ao meio-dia porque era o horário que lhe era permitido, porque ela não era uma pessoa bem vista na sociedade, por ser uma mulher considerada pecadora, uma mulher que tinha vários casamentos e que naquele momento que conversara com Jesus, que se encontra com Jesus, tinha um marido que na verdade não era o seu marido, mas Jesus conversa com ela francamente. E Jesus revela para aquela mulher coisas que até então ele não tinha revelado para ninguém. Jesus vai se relacionar bem com pessoas marginalizadas, outros tipos de pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus vai se encontrar com leprosos. Leproso, naqueles dias, era alguém que ficava às margens da sociedade. Ficava literalmente fora do convívio social. Não podia nem sequer conviver com seus entes queridos, com a sua família. Porque a doença lhe impedia isso. E ele era então levado para fora da cidade, para fora do seio da família. Mas Jesus, passando, encontra-se certa vez com 10 leprosos, que de longe gritam por Jesus, suplicam por misericórdia. E Jesus
vai ao encontro daqueles homens, vai se aproximar, vai tocar naqueles homens, o que não era permitido, o que não era lícito, o que ninguém queria fazer. Mas Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Certa vez levam uma mulher que foi pega em flagrante ato de adultério e querem apedrejar aquela mulher conforme a lei de Moisés determinara. E Jesus, diante daquela mulher pecadora, não lhe joga nenhuma pedra e vai ser o seu advogado. Vai interceder por ela e vai lhe dar o perdão. Bom, quantos casos, quantos exemplos encontraremos nas páginas do Novo Testamento que demonstram essa humildade de Jesus, de atrair as pessoas, de receber todas as pessoas que o buscavam, de se relacionar com essas pessoas. Tudo isso por humildade. Porque foi a humildade, conforme diz o apóstolo Paulo, que o fez abrir mão da divindade no momento para receber um corpo humano. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. E vai se humilhar. Jesus, ao descer da glória celestial, ele nos dá exemplo de humildade, irmãos. Ele se submete ao Pai. Humildade, antes de tudo, é submissão. Humildade é saber olhar para o próximo e vê-lo como uma pessoa igualmente importante como ela. Jesus via as pessoas com uma importância muito grande, independentemente da sua situação, da sua condição moral, espiritual. É a humildade quem fazia Jesus se relacionar com as pessoas assim tão bem. A beleza de Jesus está em ser uma pessoa humilde, em seus gestos de humildade. Não é à toa que Jesus ainda hoje atrai pessoas, que Jesus tem seguidores. Passaram-se 2000 anos, mas Jesus continua atraindo pessoas. A beleza de Jesus encontra-se no amor, presente em sua essência. O profeta Isaías, então, continua nos versículos 4 a 6, ele então diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e o castigo e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O amor, meus irmãos, está na essência de Jesus. O apóstolo João, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer duas coisas extremamente importantes. A primeira coisa que ele vai nos dizer é que Deus é amor. Ele vai falar sobre algumas coisas relacionadas ao amor, e ele então vai definir Deus como amor. Deus é amor. Mas na continuação, após, ele vai então concluir dizendo que ele fala inicialmente no versículo 8, mas no versículo 20 ele vai falar sobre Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, e ele então vai concluir dizendo: e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo como Deus é amor. Então, na essência divina, há amor. O amor que, conforme narra o profeta Isaías, daquilo que ele percebe na sua visão sobre o sacrifício de Jesus, o fez ir à cruz,
o fez se submeter àquela sentença injusta que ele recebeu em seus dias. E ele vai mansamente, ele vai como ovelha muda perante aqueles que o tosquiam. Ele vai, meus queridos, então, submisso à vontade de Deus, à cruz. Ele aceita tudo pacificamente, por amor. O amor está na vida de Jesus. A beleza de Jesus está no amor que ele tem em si, no amor que ele transmite ao ser humano, no amor que o fez ir à cruz e morrer pelo ser humano. Qual beleza maior do que o amor? Então Jesus tem uma beleza imensurável, a beleza do amor que está em si e que é transmitida às pessoas, ao ser humano. O amor que ele diz que Deus teve para conosco, dando-nos ele próprio para morrer por nós na cruz do Calvário. O amor que ele diz que quer que nós tenhamos. Esse amor que vai mobilizar, transformar tantas vidas, tantas coisas. Mas diríamos então que a beleza de Jesus torna-se perceptível. Eu diria que apenas aos que conseguem se aproximar dele. Essas pessoas conseguem perceber o seu amor. O texto do Evangelho de Lucas diz que quando Jesus estava na cruz, havia pessoas que estavam próximas a ele, talvez com uma certa distância. Mas Lucas diz que havia um certo centurião que estava ali talvez bem próximo à cruz, que acompanhou tudo de perto. Com certeza ele já veio no trajeto onde Jesus vem conduzindo a cruz, depois não consegue mais, e um outro homem então toma a cruz ou recebe dos soldados a cruz sobre si, e agora ele também está observando como Jesus é cravado na cruz. E ele percebe tudo o que acontece e ele ouve então Jesus dizer: Pai, está tudo consumado, eu entrego o meu espírito. E ele vai ouvir também Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquele homem se aproxima de Jesus, está perto de Jesus, ele ouve tudo o que acontece, ele vê tudo o que acontece. E no capítulo 23, versículo 47, Lucas diz que aquele centurião, depois de ouvir Jesus expirar, ele diz: verdadeiramente esse homem era justo. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Naquele momento, aquele homem sai impactado por tudo que ele vê, meus irmãos. Ele percebe a beleza de Jesus Cristo ali, porque ele estava perto de Jesus. Distante de Jesus, nós não conseguiremos perceber a sua beleza, o quanto Jesus é belo, o quanto Jesus é lindo. Nós encontramos em João, no capítulo 7, no versículo 46, algo também assim bem expressivo, que nós queremos ler neste momento. João 7, 46, a palavra do Senhor diz, eu vou ler a partir do versículo 45, e ela assim nos diz: finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Os guardas dos sacerdotes, das autoridades, que tinham sido enviados para prender Jesus, para ir buscar Jesus e trazê-los à presença deles, dos sacerdotes, eles estiveram com Jesus.
Eles estavam próximos, meio que escondidos, para numa hora exata prender Jesus e levá-lo aos sacerdotes. Mas eles não conseguiram fazer isto. Eles voltaram encantados, admirados com as palavras de Jesus. E eles voltam aos sacerdotes sem Jesus. E interrogados pelos sacerdotes, eles vão dizer: jamais, jamais alguém falou como este homem. Eles voltaram, melhor dizendo, transformados com a beleza de Jesus, com a beleza das palavras de Jesus em particular, mas com os gestos de Jesus, com Jesus em si. Eles voltaram abismados, encantados, maravilhados com Jesus. A beleza de Jesus, ela é encontrada quando nos aproximamos dele. Se você ainda não se aproximou de Jesus, se você está distante de Jesus, talvez você não perceba, não encontre nenhuma beleza em Jesus. Talvez você não o deseje por conta disso. Eu já ouvi, você já ouviu, de John Lennon, falando sobre o cristianismo, falando sobre Jesus, falando sobre a simplicidade de Jesus, e assim argumenta aquele famoso cantor dos anos 60, 70, que o cristianismo logo deixaria de existir por causa da simplicidade. Talvez ele pudesse dizer, por falta de beleza em Jesus ou no cristianismo. John Lennon, pouco tempo depois, foi assassinado por um de seus fãs. Como eu disse antes, Jesus Cristo continua atraindo pessoas assim. Pessoas que conseguem olhar para ele e encontrar a beleza que precisa. A beleza que encanta, a beleza que traz o brilho às nossas vidas. O poeta sacro, em um dos hinos do nosso inário, cantor cristão, mas precisamente o hino 97, ele fala dessa beleza de Jesus. Ele diz: "Oh, como é tão singular Jesus, esbelto e muito gentil. No rosto ele traz uma rara luz, fanal ao mundo vil." Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Lhe abençoe de tal maneira que você olhe para Jesus e seja atraído por sua beleza. Que você encontre a verdadeira beleza que Jesus tem. A beleza que lhe traz um brilho, que lhe traz também uma beleza na sua vida. A beleza que o fará estar sendo a pessoa mais bem ornamentada deste mundo. Porque você passará até as vestes oferecidas por Jesus. As vestes do pecado, as vestes da vaidade, as vestes do orgulho, as vestes de um modo geral do pecado, elas serão tiradas da sua vida. Você vai agora ter uma nova veste, uma nova roupa. Você vai ter uma roupa lavada, purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você agora vai viver nesse resplendor de glória na presença do Senhor. Aproxime-se de Jesus, busque a Jesus. Você vai então desfrutar de tudo que Ele pode lhe oferecer, sobretudo do perdão e da salvação. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Vamos orar neste momento. Se for possível, incline um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo ao Senhor. Assim, grande Deus, eterno Pai, quero, Senhor, te agradecer por este domingo, quero te agradecer por esta programação, quero te agradecer pelo que ouvimos no culto desta noite.
Quero te agradecer também agora, em especial, pela mensagem que ouvimos, baseada nas Sagradas Escrituras. Eu quero te agradecer, Senhor, por Jesus Cristo, pela beleza que nós encontramos em Jesus Cristo, enquanto muitos o desprezam, o rejeitam, por não encontrar nada nele que lhe ofereça alguma satisfação, e por não encontrarem a beleza, a satisfação em Jesus, elas são atraídas por coisas que não têm tanto valor, por coisas que não têm tanta resistência, por coisas efêmeras, Senhor, que não vão servir para a vida no futuro, que não vão servir especialmente para a eternidade, Senhor. Muito obrigado, porque em Cristo nós encontramos o que precisamos. Em Cristo nós embelezamos a nossa vida, Senhor. Porque a partir do momento que nos encontramos com Jesus, nos aproximamos dele, a beleza dele nos contagia e passamos a ser novas criaturas, somos transformados. E agora, assim, nós, em Cristo, somos pessoas totalmente diferentes. Se antes também não tínhamos tanta beleza, agora temos a beleza de Cristo em nossa vida. Se antes vivíamos em busca de coisas ou sendo atraídos por coisas fúteis, volúveis, agora nós temos o que há de mais precioso, que é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Se antes caminhávamos atraídos pela beleza do mundo e assim caminhávamos para a perdição eterna, agora, em Cristo, nós caminhamos para a glória celestial. Muito obrigado por tudo isto, Senhor. Que a tua graça, Senhor, esteja alcançando a todos que ainda não conseguem olhar com Jesus e encontrar nele a beleza que ele tem e que está em si e que nos é dada também. Que o Espírito do Senhor, que a tua palavra, abra-lhe os olhos para que eles vejam a beleza de Jesus e consigam obter, receber de graça tudo que Jesus tem a oferecer. Que Deus abençoe a todos grandemente, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, te suplico, ó Deus bendito, continua nos abençoando, continua a abençoar os nossos irmãos ao longo desta semana, que ao longo da semana todos estejam sendo guiados, protegidos, guardados por ti. Abençoa cada um. É isso que eu te suplico e te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.